aí veio Jesus, o rei, filho de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Vamos começar falando sobre, em Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Antes de ler a palavra de Deus, vamos fazer uma oração. Altíssimo Deus, graças te dou por estar aqui reunido com o teu povo. Que as palavras que procedam da minha boca não procedam do meu próprio entendimento, mas da iluminação que o Espírito Santo dá. Que a tua palavra seja recebida nos corações com fé, com arrependimento, com esperança. No nome de Cristo eu oro. Amém. Meus irmãos, nós vamos para Marcos 13 e nós vamos ler dos versos 1 até o verso 30. Do verso 1 até o verso 30, diz assim a palavra de Deus. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhes disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada? No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado, não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E que o estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou, até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis,
pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Mas, naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então, verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com poder, com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Amém. Deus seja louvado. Meus irmãos, nós estamos aqui diante do sermão profético, um dos textos, um dos momentos mais importantes do ensino de Jesus, do ministério terreno de Jesus. E o meu objetivo aqui nesses dias é esclarecer este texto, fazer com que ao sair daqui, quando você terminar esta conferência, vocês não tenham mais nenhuma dúvida grande ou significativa sobre esse texto e que vocês possam ter um entendimento tal que quando vocês encontrarem posições diferentes, posições contrárias, vocês facilmente serão capazes de se sair fora e se firmar na verdade. O título da minha mensagem hoje é O Novo Êxodo. O Novo Êxodo. Eu vou mostrar para vocês aqui que neste capítulo, no sermão profético, o Senhor Jesus, ele está falando sobre a nova aliança, e diferente do que muitos pensam, ele não está falando nesses versos que nós lemos entre os versos 1 e o verso 30, ele não está falando daquilo que seria os últimos dias do mundo, os últimos dias da história. Eu vou demonstrar aqui para vocês que do verso 1 até o verso 30, o Senhor Jesus está, pelo contrário, falando não do fim da história, não do fim do mundo, mas ele está falando, na verdade, dos primeiros dias, dos primeiros anos, das primeiras décadas do cristianismo. O Senhor Jesus está aqui descrevendo aquilo que seria a época em que o cristianismo seria fundado pelos 12 apóstolos. Então, esse texto aqui é, na verdade, o contrário do que muitos pensam. Não é sobre como que o mundo vai acabar, mas é como a nova aliança começou. Como os apóstolos tiveram que enfrentar muitos desafios, muitos problemas, quando eles estavam fundando o cristianismo, a igreja neotestamentária. E nesta descrição nós vamos ver que o Senhor Jesus, ao falar dos primeiros anos do cristianismo, das primeiras décadas do cristianismo, ele revelou neste capítulo, como nós vamos ver, que na nova aliança, a aliança que foi estabelecida por ele mesmo, nessa nova aliança, assim como na aliança antiga, assim como na aliança mosaica, haveria um novo êxodo. Vocês lembram que lá no Velho Testamento, quando Moisés instituiu e estabeleceu a sua aliança, a aliança mosaica, a aliança entre Deus e seu povo Israel, houve e existiu um êxodo. É o êxodo que nós temos, inclusive, um livro da Bíblia chamado Livro de Êxodo. E neste êxodo, diferente do que muitas pessoas pensam, o êxodo ele foi um ato de libertação, mas ele não foi um ato de libertação meramente física. Tem gente que pensa no êxodo, o êxodo é saída, então é quando o povo foi liberto da escravidão do Egito, e a gente tem a tendência muitas vezes de pensar nisso como uma libertação física, mas o êxodo não foi, em primeiro lugar, uma libertação física. E a maior prova disso é o livro de Gênesis. O êxodo
foi uma libertação, em primeiro lugar, espiritual. O povo foi liberto espiritualmente dos deuses do Egito. E nesta libertação espiritual havia também uma libertação física, como consequência da libertação espiritual. Eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o teu libertador, e porque eu sou o teu libertador, o teu Deus, aquele que você adora, o teu Salvador, por isso eu não permito que vocês sejam escravos no Egito. E eu vou mostrar para vocês aqui, em Marcos 13, que a nova aliança também é assim. A nova aliança, ela é sim, em primeiro lugar, uma libertação espiritual. Nós fomos libertos de todos os egípcios que existem por aí, todos os deuses egípcios que existem por aí. Nós fomos libertos de Satanás. Mas a nova aliança também inclui um êxodo físico, uma libertação física. E é esse o assunto que o Senhor Jesus vai tratar aqui. Vamos começar vendo que no verso 1, ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos discípulos: mestres, que pedras, que construções. Então nós temos aí os discípulos de Jesus, eles estavam no templo de Jerusalém, e o motivo pelo qual eles estavam em Jerusalém era para celebrar o antigo Êxodo. Vocês lembram que aí eles estavam na semana da Páscoa. A Páscoa era a celebração do velho Êxodo, da velha aliança, da aliança mosaica. E a Páscoa tinha que ser celebrada em Jerusalém, então Jesus, como ele sempre fazia, nessa época ele viajou com seus discípulos para Jerusalém, e chegando lá, os discípulos, no verso 1, começaram a elogiar o templo. E aí, esse elogio do templo, perceber que ele estava elogiando o templo, é a chave para entender todo o resto do sermão. E aí eu quero enfatizar para vocês que a maioria das distorções, das deturpações sobre esta profecia é porque as pessoas ignoram os versos 1 e os versos 2. Todas as demais deturpações são derivadas de ignorar como é que o assunto começou. Então, o assunto começou com o discípulo elogiando o templo, e Jesus, ele respondeu ao elogio dos discípulos com a profecia. Ele diz no verso 2, mas Jesus lhes disse: vês estas grandes construções? Jesus está falando, está vendo o templo aí que vocês estão dizendo que é bonito? Realmente bonito. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Então, aí no verso 2, Jesus profetiza a destruição do templo. E aí no verso 3, no Monte das Oliveiras, defronte do templo, achavam-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então aí nós precisamos nos perguntar sobre a pergunta dos discípulos. Porque os discípulos, eles dizem, dize-nos quando todas elas, quando sucederão estas coisas. O que é estas coisas? Se você não prestar atenção na pergunta dos discípulos, o resto do sermão vocês vão deturpar. Vocês não vão entender. Quando sucederão essas coisas? O que são estas coisas? São as coisas que Jesus acabou de dizer no verso 2. Então, no verso 2, Jesus falou que o templo não ficaria pedra sobre pedra, seria destruído. Então, a pergunta dos discípulos no verso 4, quando sucederão essas coisas? Ou seja, quando é que o templo vai ser destruído? É a pergunta. Em seguida, eles dizem, e que sinal haverá quando todas elas, ou seja, a destruição do templo, estiverem para cumprir-se? Então eles estão perguntando quando que o templo vai ser destruído e que sinal haverá de que o templo vai ser destruído. Essa é a pergunta deles. Por que eu estou dizendo que a maioria das pessoas hoje em dia ignoram essa pergunta? Porque a partir do verso 5, Jesus vai responder à pergunta que eles fizeram.
E ao responder a pergunta que eles fizeram, Jesus então está dizendo quais são os sinais que indicariam que a destruição do templo estava perto de acontecer. E se os sinais são referentes à destruição do templo, então esses sinais não podem ser referentes ao mesmo tempo ao fim do mundo. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Por que que não? Porque se algo que indica que o templo estava perto de ser destruído, esse algo precisa ter acontecido antes do templo ser destruído. E quando é que o templo foi destruído? O templo de Jerusalém foi destruído no ano de 70. Então aqui Jesus estava no ano de 33, vamos colocar 33. Ele estava prestes a morrer. Mais ou menos esse seria o ano. No ano de 33, ele estava falando no verso 2 sobre algo que aconteceria no ano 70. E aí os discípulos perguntam, até então eles não sabiam que seria no ano 70, nós sabemos porque já aconteceu. Então, se vocês viajarem para Jerusalém, vocês não vão encontrar o templo. Vocês vão encontrar nada no lugar do templo, vão encontrar, na verdade, hoje lá tem uma mesquita muçulmana naquele lugar que era o templo. Mas vocês não vão encontrar esse templo, que já foi destruído. Foi destruído no ano 70, eles não sabiam. E aí eles perguntam, qual sinal vai haver de que essa destruição está perto de acontecer? Esse sinal, então, precisa ter se cumprido antes da destruição do templo. Porque se acontecer depois, não faz sentido. Então, todos os sinais da resposta de Jesus, a resposta de Jesus começa no verso 5. A partir do verso 5, todos os sinais que Jesus cita aí não são sinais do fim do mundo, mas são sinais da destruição do templo, que o templo estava perto de ser destruído. Isso é algo muito simples se você prestar atenção na pergunta. Se você não prestar atenção na pergunta, você vai ler esses sinais. Você vai ler, por exemplo, fome. Aí você vai pensar, na África tem fome. Então o mundo está prestes a acabar. Mas Jesus não falou que a fome é um sinal do fim do mundo. Jesus não falou que a guerra é um sinal do fim do mundo. Ele falou que era um sinal de que o templo estava perto de ser destruído. Duas coisas diferentes, se vocês confundirem, vocês não vão entender nada. Então, os famosos sinais aqui são sinais disso. Se os sinais, então, eram sinais da destruição do templo, logo todos eles precisam ter se cumprido quando? No primeiro século, no tempo dos apóstolos. Todos eles se cumpriram no tempo dos apóstolos. E nós vamos ver esses sinais, então, agora. O primeiro sinal que Jesus menciona no verso 5. Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Então, esse sinal aí é o sinal dos falsos líderes messiânicos. Os falsos líderes messiânicos, falsos cristos, os falsos messias. Eu quero que vocês observem que esse primeiro sinal aí, ele faz parte de um conjunto de sinais que Jesus chama de princípio das dores. Olhem o final do verso 8. Depois de citar diversos sinais entre o verso 5 e o verso 8, Jesus diz, estas coisas são o princípio das dores. Então aí vocês vão ver que, dentre os sinais que Jesus cita, sinais da destruição de Jerusalém e do templo, tem o primeiro conjunto de sinais que são o princípio das dores, e tem um segundo conjunto de sinais que vai entrar na grande tribulação. Mas o primeiro conjunto de sinais, o princípio das dores, começa no verso 5, são os falsos líderes messiânicos. E aí nós
devemos, então, interpretar esse sinal dentro de seu contexto. E se a gente interpretar dentro do contexto, a gente não vai ficar em 2021 e perguntando aí, quem são os falsos líderes em 2021? Quem são os malucos em 2021 que estão dizendo que são o Cristo, que são o Messias? Será que é o Henrique Cristo? Pronto, o Henrique Cristo é o sinal que o mundo está prestes a acabar. Não, a gente não vai fazer isso. A gente vai procurar este sinal no contexto em que Jesus disse que iria acontecer, que é do primeiro século. E quando a gente olha para o livro de Atos dos Apóstolos, a gente já vê o cumprimento desse sinal de Cristo. Quando você lê, começa lendo Atos dos Apóstolos, aí você chega lá em Atos capítulo 8 e você lê sobre Simão o Mago. E Simão o Mago era um homem, ele era um mago, e ele queria, depois de ser batizado, ele tentou enrolar o apóstolo Pedro para poder conseguir impor a mão em alguém e dar o Espírito Santo. Ele falou, deixa eu comprar Pedro, esse é o poder. Ou seja, Simão o Mago é o primeiro lá no livro de Atos, o primeiro falso mestre. E o que ele, como falso mestre, estava querendo? Ele estava querendo um poder sobre a unção de Jesus. Então, vocês lembram que Jesus, ele é o Cristo. Cristo significa que ele é ungido. No hebraico, Messias, no grego, Cristo, no português, ungido. E nós vemos, a partir de Simão o Mago, Atos, outros líderes que vão surgir nas igrejas, que vão reivindicar esse lugar, esse papel de ser um líder ungido, carismático, e é o que os apóstolos vão chamá-los, muitas vezes, de falsos profetas, anticristos, falsos mestres, e nós vemos eles por todo o Novo Testamento. Então, por todo o Novo Testamento, vocês vão encontrar essas figuras que reivindicavam serem ungidas, serem profetas, serem isso, serem aquilo, mas os apóstolos dizem, não, eles são anticristos, eles querem usurpar o lugar, o papel, o ofício de Cristo, mas, na verdade, eles eram o cumprimento da profecia de Jesus. Então, a profecia de Jesus, ela começou-se a se cumprir quando nas primeiras igrejas, nas primeiras comunidades, no contexto do Império Romano, começaram a surgir esses líderes. E nós encontramos esses líderes também na literatura da época. Se nós lermos os historiadores da época, e aí eu quero recomendar que todos aqui que querem se aprofundar nessa profecia de Jesus, que comprem o livro de Flávio Joséfo, que se chama Guerra dos Judeus. Flávio Joséfo, ele foi um historiador do primeiro século, e ele escreveu sobre esta época aqui, que os apóstolos viveram, e ele também vai corroborar com esse dado bíblico. Ele vai falar que naquela época surgiram diversos falsos cristos, falsos profetas, falsos mestres, falsos ungidos. Então, esse seria o primeiro sinal de que a destruição de Jerusalém estava se aproximando. Depois disso, Jesus vai falar de um segundo sinal, no verso 7. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Eu gostaria de chamar a atenção para duas coisas nesse segundo sinal, guerras e rumores de guerras. Em primeiro lugar, quando Jesus diz aí, ainda não é o fim, a gente precisa se perguntar, fim do quê? Fim do quê? É um péssimo hábito, quando as pessoas vão ler a Bíblia, elas sempre vão presumir que quando a Bíblia fala fim, ou últimos dias, ou últimos tempos, muitos não se perguntam, últimos tempos do quê? Últimos dias do quê? É o fim do mundo.
Jesus não disse fim do mundo. Ele disse fim. Abram, por exemplo, aí no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 7. Eu vou dar um exemplo bíblico para vocês do uso dessa palavra fim. Ezequiel 7, verso 1. Veio ainda a palavra do Senhor a mim, dizendo: Ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel. Então veja que ele está dizendo: eu vou falar sobre a terra de Israel, não sobre o mundo inteiro. O que ele diz? Haverá fim. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti. Enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei segundo os teus caminhos e farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Então, se você ler o capítulo inteiro, ele está profetizando a destruição de Israel que aconteceu no contexto de Ezequiel pelo Império Babilônico. Mas o que ele diz? Ele diz que vem o fim. Mas é o fim do mundo? Não. É o fim da terra de Israel, quando Israel seria destruído pela Babilônia. E aliás, quando ele fala sobre os quatro cantos da terra, também não é o mundo inteiro. Os quatro cantos da terra é a terra de Israel. Então vamos voltar para Marcos 13. Quando em Marcos 13, então, Jesus diz: ainda não é o fim, no contexto, o fim é o fim de Israel, quando o templo seria destruído. Então Jesus está dizendo: quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas não é o fim de Israel, como em Ezequiel 7. Israel ainda não será destruído, porque ainda é o princípio das dores, ainda viria a grande tribulação. E a outra coisa que eu quero mostrar para vocês sobre esse segundo sinal das guerras é que esse sinal das guerras, ele só faz sentido se Jesus estivesse falando no contexto do primeiro século. Qualquer outro contexto 2021, esse sinal não faz sentido. Por que não? Porque se a gente olhar para o século XX, se a gente olhar para o século XXI, até séculos anteriores, a gente vê guerras continuamente no mundo inteiro, em várias partes do mundo. Então, quem viveu no século XX, viu a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Quem viveu no século XXI, invasão dos Estados Unidos do Afeganistão, guerra contra o Iraque, um monte de guerra tem acontecendo o tempo todo. Se Jesus estivesse falando de outro contexto, além do primeiro século, não faz sentido dizer que a guerra era sinal de que o fim estava de algum sentido próximo. Porque, por exemplo, vamos dizer que você viveu lá no tempo do século XX, da Primeira Guerra Mundial. Estourou a Primeira Guerra Mundial. Aí você fala, viu? Olha o sinal aí. Jesus já está voltando. Pois bem, já se passaram quase 100 anos e ele não voltou. Teve a Segunda Guerra Mundial contra Hitler. Vai dar 100 anos e Jesus não voltou. Como é que essas guerras podem ser o sinal de que Jesus está prestes a voltar se elas aconteceram e Jesus não voltou? Então, eu quero que vocês comecem a perceber que se a gente descontextualizar esses sinais, as palavras de Jesus perdem a força. Se tornam palavras vazias, que as coisas acontecem e não se cumprem dessa forma. Quando eu era criança, adolescente, destruíram as Torres Gêmeas em Nova York. Em resposta, os Estados Unidos invadiu o Iraque, invadiu o Afeganistão. E muitos de vocês lembram daquela época que diziam, o sinal que Jesus já está voltando. Olha o sinal aí, as Torres Gêmeas está lá em Daniel. Olha o sinal, Jesus está voltando. Guerras e rumores de guerra, sinal do fim. A pergunta é, cadê Jesus que ele ainda não voltou? Se era o sinal, já era para ter voltado.
já era para ter voltado, ele não voltou, ou seja, a gente interpreta a Bíblia de forma que torna as palavras de Jesus irrelevantes e vazias. Palavras vazias, porque acontecem as coisas e não se cumprem. Agora eu vou mostrar que as palavras de Jesus não são vazias. Eu vou mostrar que aconteceu exatamente da forma que ele disse. Vamos agora no contexto do primeiro século. Aí vocês vão ver como é que isso aqui faz sentido. No contexto do primeiro século, Jesus viveu na Terra por 33 anos, e nesses 33 anos não teve guerra nenhuma no Império Romano. Porque o Império Romano vivia a chamada Pax Romana. O Império Romano tinha paz romana, não tinha guerra nenhuma dentro do Império Romano. Então eles viveram quase um século sem guerra. Até que chegou, Jesus nasceu, não tinha guerra. Jesus pregou, não tinha guerra. Os apóstolos, Jesus subiu para o céu, não tinha guerra. Os apóstolos pregaram, não tinha guerra. Paz, 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 paz. Até que, lá pela década de 50, o Império Romano declarou guerra contra a Grã-Bretanha. E depois, contra os povos que havia lá no leste europeu. Aí sim, o aviso de Jesus faz sentido. Você tem décadas e décadas e décadas e décadas de paz no Império Romano. Aí, de repente, você ouve de uma guerra. Opa! Roma está lutando contra a Grã-Bretanha. Aí você lembra das palavras de Jesus. Aí você conclui. A destruição de Jerusalém está se aproximando. E realmente estava se aproximando, porque foi destruído no ano 70. Então vocês estão vendo que, quando a gente interpreta as palavras de Jesus fora do contexto, as palavras de Jesus perdem a força. Quando você interpreta no contexto, aí a gente aprende que as palavras de Jesus são infalíveis. Aconteceu exatamente da forma que ele disse que aconteceu. Então, esse foi o sinal das guerras. Os apóstolos viveram no mundo de paz. Jesus viveu no mundo de paz. Até que essa paz romana chegou ao fim. E isso foi o sinal que o fim de Israel ainda não tinha chegado, mas estava se aproximando. Quando começou a se levantar nação contra nação e reino contra reino. Isso aí não tem nada a ver com as guerras que acontecem hoje. São as guerras que aconteceram naquele contexto. Então, esse é o segundo sinal mencionado por Jesus. Depois, Jesus fala sobre terremotos em vários lugares e também fomes. Esses sinais aí nós encontramos no livro de Atos. Abra, por exemplo, aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 27. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito Santo que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então, o qual sobreveio nos dias de Cláudio, que era o imperador. Então, veja que aí ele diz que haveria uma fome por todo o mundo, e essa fome aconteceu. E quando essa fome aconteceu, foi o cumprimento da profecia de Jesus que haveria fomes. Inclusive, um detalhe interessante é que, se vocês verem os profetas de Atos, como Ágabo lá aqui em Atos 11, Ágabo lá também em Atos 21, todas as vezes que os profetas em Atos, ou em qualquer parte do Novo Testamento, que é dito o que é que eles profetizaram,
vocês vão perceber que as profecias deles são idênticas às profecias de Mateus 24. Então, por exemplo, Ágabo profetizou a fome. Jesus profetizou a fome. Em Atos 21, Ágabo profetizou a prisão do apóstolo Paulo e no sermão profético, Jesus profetizou que os apóstolos seriam perseguidos. Então, todas as profecias dos profetas de Atos são repetições do sermão profético. Então, vamos continuar então. Nós vimos aí fomes. Aí Jesus diz, Marcos 13, estas coisas são o princípio das dores. Ou seja, quando essas coisas acontecessem, elas seriam prenúncios de um momento ainda pior. E esse momento ainda pior, ele vem a partir do verso 9. Aí ele diz, estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença dos governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Então vocês vão ver no verso 9 até o verso 13, Jesus ele descreve uma grande perseguição. Uma grande perseguição. Bom, isso também nós vemos lá no livro de Atos. Se vocês lerem Atos dos Apóstolos, a partir dos primeiros capítulos, os apóstolos já estavam sendo perseguidos. Então, Pedro e João são jogados na cadeia, lá no início de Atos. Depois, os 12 apóstolos são presos. Aí depois tem uma grande perseguição promovida por Saulo, que se tornaria o grande apóstolo, mas inicialmente ele persegue a igreja, e aí Estevão é morto. Mas até então era uma perseguição restrita à região da Judéia. Aí ao longo do livro de Atos nós vemos essa perseguição se intensificando, à medida que o evangelho chegava em outras nações, chegava em outros povos, aquela perseguição ia atingindo esses outros povos, até que nós vamos ver que esta perseguição mais tarde vai tornar proporções mundiais internacional. E dentro disso, eu quero que vocês observem um detalhe no verso 9. Jesus diz assim, vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Então, quando Jesus fala aí sobre as sinagogas, ele está dando a entender, como ele diz em outros lugares, que essa perseguição seria iniciada e incitada pelos judeus. Então, não é simplesmente que a igreja seria perseguida em todas as nações, mas é que a igreja seria perseguida em todas as nações por incitação dos judeus. E é o que nós vemos em Atos dos Apóstolos. Então, por exemplo, quando Paulo chegava em uma cidade e ele começava a pregar naquela cidade, em 99% dos casos não eram os pagãos que começava a perseguição. Normalmente eram os judeus da sinagoga que eles incitavam os pagãos a perseguir a igreja. Então, o cenário em Atos dos Apóstolos dos cristãos é parecido com o que Jesus sofreu. Porque vocês lembram que Jesus não foi Pôncio Pilatos que falou assim, a gente tem que prender esse Jesus. Quem que entregou Pôncio Pilatos era um gentil, era uma autoridade romana. Mas quem entregou Jesus para Pôncio Pilatos foram os judeus. Então, os judeus, o concílio de Israel se reuniu e falou, nós precisamos matar esse homem, então vamos entregá-lo para as autoridades do Império Romano. É isso que nós vemos em verso 9. Inicialmente, eles são entregues às sinagogas, eles apanham, são açoitados na sinagoga, e as sinagogas entregavam às autoridades romanas. Em Atos dos Apóstolos é o tempo todo assim, inclusive a prisão do apóstolo Paulo. Como é que o apóstolo Paulo foi preso? Foram as autoridades romanas tentar defender Paulo. Quem entregou Paulo para os romanos foram os judeus. E aí Paulo teve que apelar para César, foi parar em Roma. Esse detalhe é muito importante para o que nós vamos ver depois. Então, nós temos dos versos 9 até o verso 13, uma grande perseguição mundial incitada pelos judeus,
E aí, no verso 10, nós vamos ver que, em meio a essa perseguição, o evangelho seria pregado a todas as nações. Perceba que essa perseguição ela é tão intensa, ela é por dois motivos intensas. Número 1, ela é intensa porque ela envolve todas as nações do mundo. Olha, por exemplo, no verso 13, sereis odiados de todos. E no verso 10, quando ele fala do evangelho seja pregado nas nações, em todas as nações que chegava, era perseguido. Vocês já pararam para pensar que esse nível de perseguição aqui nunca mais aconteceu na história do mundo? Para pensar nisso por um momento. Tem gente que lê isso aqui e não observa que esse tipo de perseguição nunca aconteceu, exceto nesse momento. Como assim? Bom, hoje em dia a igreja é perseguida, não é? A igreja é perseguida na China, a igreja é perseguida na Coreia do Norte. Tem várias partes do mundo em que a igreja é perseguida e muito perseguida. Só que tem uma coisa, ela é perseguida em várias partes do mundo. Desde o primeiro século existe perseguição com a igreja, mas sempre perseguição regional. Desde o primeiro século, a igreja nunca foi perseguida no mundo inteiro, ao mesmo tempo como foi no primeiro século. E isso faz com que aquela perseguição fosse diferente. Por quê? Porque a igreja estava começando, ela era pequena, ela era fraca, e ela estava sendo perseguida em todos os lugares. Não tinha lugar que você podia ir onde ela não seria perseguida. Não tinha nação que você falava, vou me mudar para aquele país, porque lá a igreja não é perseguida. Você pode dizer isso hoje. Se você for coreano hoje, você pode falar, eu quero fugir para a Coreia do Sul. Se você é do Afeganistão, você pode falar, eu quero fugir para o Brasil. Na igreja primitiva, a igreja inteira, a igreja universal, foi perseguida. E isso é uma tribulação que desde então nunca ocorreu. Jamais ocorreu. Infelizmente, meus irmãos, nós temos a tendência de achar que nós somos o centro da história e o centro de todos os acontecimentos. Olha só como a perseguição hoje está terrível. Sim, tem perseguição terrível hoje. Mas desculpa te informar, ela não é a pior que já existiu. A pior que já existiu é quando a igreja era um bebê e a sua existência estava sendo ameaçada em todas as nações. Sua existência estava sendo ameaçada. E você vê que a coisa era tão intensa que a perseguição da igreja não era simplesmente de meros desconhecidos. Jesus diz no verso 12, um irmão entregará à morte outro irmão, o pai, o filho haverá se levantará contra os progenitores, ou seja, uma perseguição envolvendo familiares. Então, parem para enxergar esse cenário aqui. Jesus não está descrevendo o fim do mundo, ele está descrevendo a igreja em seu princípio, que a igreja em seu princípio ela teria que enfrentar dois grandes inimigos que ameaçariam a sua existência. A existência da igreja do primeiro século foi ameaçada. E nós precisamos apreciar isso mais. Que se a igreja existe hoje nessa cidade, foi por um milagre divino no primeiro século, porque a igreja e o cristianismo estavam prestes a acabar. Por dois inimigos. Número 1, os inimigos externos, incitados pelos judeus que perseguiam a igreja em todas as nações. Os cristãos não podiam comprar e vender. Os cristãos não tinham segurança familiar. A qualquer momento, você poderia perder sua esposa, perder seus filhos, não tinha apoio de órgão internacional, não tinha apoio de nada, perseguição externa. Por isso que muitas coisas a gente descontextualiza, a gente não entende. A gente não entende esse contexto da igreja primitiva, começa a tirar um monte de coisa de contexto.
Paulo falou sobre o celibato, que é melhor ficar solteiro. Será que eu aqui em Campina Grande... O contexto ali, se você ler com atenção, é perseguição. Sim, se você está num cenário, em qualquer momento, você pode chegar em casa e tua mulher não está mais lá, foi lançada para os leões, porque aqueles malditos da sinagoga te denunciaram, talvez é melhor ficar sozinho no cenário desse. Para você não ver tua filha sendo rasgada, entregue aos leões. Esse é o mundo que eles viviam. Este é o mundo da igreja primitiva. E este mundo foi profetizado, inimigos externos. E tem mais. Não é só perseguição externa. Não é só perseguição externa. Jesus falou sobre os falsos profetas que se levantariam na igreja primitiva. Você lê as 7 cartas do Apocalipse, você se pergunta, meu Deus, que tantos hereges e apóstatas nessas igrejas. É uma igreja com Jezabel, a outra igreja com adorador de seguidor de Balaão, e a outra igreja está morna. Por quê? Por que Coríntio, que foi fundado pelo apóstolo Paulo, tão rapidamente foi infiltrada por falsos mestres? Por que a igreja da Galácia? Porque a profecia de Jesus se cumpriu. E a igreja tinha inimigos externos e inimigos dentro da igreja, de tal forma que o apóstolo João escreve na sua 3ª carta que ele estava mandando carta na igreja, e a igreja nem o apóstolo João estava querendo receber mais. Por quê? Porque a igreja primitiva, meus irmãos, quase deixou de existir. Ela quase deixou de existir. Tanto porque os inimigos externos tiravam a vida dos irmãos, quanto porque a igreja estava lotada dos falsos profetas, que pervertiam a fé apostólica. E a gente chega no Apocalipse, tem igrejas no Apocalipse que nem a fé apostólica tinha mais. E a gente acha que está no pior momento da história. Meus irmãos, a igreja primitiva, bota isso na sua cabeça, ela quase deixou de existir. Começa a imaginar isso. Perseguição em todas as nações. Os apóstolos estão morrendo, vai se aproximando o tempo, aí você recebe a notícia, Tiago morreu. Agora morreu o outro. E os falsos profetas crescendo. E um dizendo, eu sou apóstolo. Eu sou isso, eu sou aquilo. E a tua mãe foi morta. A tua esposa foi morta. Você já se perguntou por que Tiago fala tanto da importância de visitar viúvas e órfãos? Todas as épocas nós temos que ajudar viúvas e órfãos. Mas isso se torna muito mais sério ainda mais do que já é. Em tempos de guerra, onde muitos homens morreram, e em tempos de perseguição, onde muitas igrejas tinham homens mortos, perseguidos. Tiago estava vivendo esse período. E por isso que vocês leem nas cartas um senso de urgência. Você vê em várias cartas dos apóstolos dizendo, os últimos dias estão chegando. Aí você lê aquilo ali, os últimos dias é 2025. Não, eles estavam, leiam o contexto, eles estavam vivendo os últimos dias. Os últimos dias do quê? Os últimos dias de Israel. Que é quando o Senhor Deus interviria para impedir que a sua igreja fosse destruída. Veja bem, o cristianismo quase acabou. A igreja estava prestes a ser destruída. Os apóstolos sendo mortos, as igrejas se enchendo de falsos hereges, se tornando mortas, abandonando. Aí quando tudo parecia que estava chegando no fim do túnel, os irmãos lembrando das palavras de Jesus, do sermão profético. O Senhor Deus, Jesus Cristo, se levantou do seu trono
para defender a sua noiva. E é isso que nós vemos no verso 14. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça nem entrar para tirar da sua casa alguma coisa. O que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno. Até aí, meus irmãos, o que Jesus está descrevendo nos versos 14 a 17 é um novo êxodo de um novo Egito. Quem é o novo Egito? Observe claramente no verso 14 que ele fala da Judéia. Os que estiverem na Judéia, fujam. A Judéia é o novo Egito, da onde o povo de Deus precisa fugir. Da mesma forma que o povo de Deus no Velho Testamento teve que fugir do Egito. E aí você vai ver que ele vai falar de vários impedimentos para fugir, quando ele fala sobre não voltar atrás, não querer buscar a sua capa, ore para que não seja no inverno. O que ele está dizendo com isso? Vocês têm que fugir o mais rápido possível. Vocês têm que sair correndo o mais rápido possível, não olha para trás, é igual a mulher de Ló. Nem olha para trás, sai fugido. Por quê? Porque conforme a pergunta dos discípulos e aquele comentário de Jesus no princípio, Jerusalém, a Judéia, Israel seriam destruídos. Então veja que se a gente descontextualizar, essa referência de Judéia nem faz sentido. Tem que fugir da Judéia. Não está falando de Campina Grande, fujam de Campina Grande. Está falando de fugir da Judéia. Por quê? Porque no verso 2, e conforme os discípulos perguntaram no verso 4, o contexto é a destruição de Israel. Então ele está dizendo, fujam de Israel, porque Israel vai ser destruído. Não tente defender a cidade, não tente lutar na guerra para defender a cidade, não vai ficar pedra sobre pedra. E aí vocês vão ver que essa destruição de Israel que aconteceu na famosa Guerra Judaico-Romana. A Guerra Judaico-Romana começou no ano de 66 e terminou no ano de 73, ou seja, teve uma duração de 7 anos. Na metade dos 7 anos, depois de 3 anos e meio, foi destruído o templo. Depois de Tito, o imperador, ele foi adorado dentro do templo. E aí entra outras profecias que a gente vai falar nos outros dias aí. Mas na metade dos 7 anos, foi destruído o templo. E se foi destruído o templo, vamos voltar aqui. Quem eram os principais inimigos externos da igreja que promoviam a perseguição contra os cristãos? Os judeus. Então, se o poder dos judeus caiu, a perseguição perde a sua força. Analise isso aí. Do lado da perseguição externa, quem estava incentivando os romanos? Por exemplo, se você vê lá no julgamento de Paulo, tem uma mulher que estava presente no julgamento de Paulo. Se vocês lerem a história dessa mulher em registros históricos da época, Flávio Josefo e Tácito e outros historiadores, essa mulher é Berenice, o nome dela. Ela é da família de Herodes. Ela está lá, se você ler em Atos, está na família de Paulo. Essa mulher foi amante de tudo quanto é autoridade romana que você pode imaginar. A mulher se deitava com todos eles, se dizia judia. Foi amante de Vespasiano. Alguns historiadores entendem que ela também teve um caso com Nero. Então, esse pessoal que você vê em Atos dos Apóstolos, julgando Paulo, julgando os apóstolos, Berenice, era tudo
corrupto em aliança com Roma. Tudo ladrão, prostituta, meretriz, político pilantra, usando do poder que eles tinham em Israel para fazer Roma perseguir os cristãos. Até que o cafetão se voltou contra a prostituta. Roma se voltou contra Israel e aí diminuiu o poder da perseguição, mas tem outro detalhe também. Eu falei aqui que as igrejas estavam cheias de falsos mestres, cheias de falsos apóstolos, cheias de falsos ungidos. Mas se você ler com atenção o Novo Testamento, vocês vão perceber que todos os falsos mestres do Novo Testamento tinham uma coisa em comum. Todos eles eram judeus. Todos os falsos mestres do Novo Testamento eram judeus. Se você ler, por exemplo, em Coríntios, leia a carta aos Coríntios, que Paulo fala que tinha gente lá no meio dos Coríntios que estavam ensinando, por exemplo, que não tinha ressurreição. Se você ler sobre eles em 2 Coríntios, Paulo vai dizer assim: são hebreus, eu também sou. Ou seja, eles eram judeus. E se você ler sobre os judeus, havia os judeus que não criam na ressurreição, que eram os saduceus. Então, se você ler os judaizantes, os que negavam a ressurreição, os líderes gnósticos, e o gnosticismo tem raízes judaicas, começou no judaísmo. Os docetistas, os primeiros líderes docetistas eram tudo judeu. Então, quando caiu o poder dos judeus, caiu também o poder das heresias. Acabou os judaizantes. E aí eu quero mostrar para vocês algo impressionante que Deus fez no primeiro século, que vai mostrar para vocês a soberania de Deus na defesa da sua igreja. Deus, de uma só vez, derrubou os perseguidores e derrubou os falsos mestres quase em um só dia. Presta atenção no seguinte. Eu falei aqui, sobre a destruição do Templo de Jerusalém. Deixa eu te dar uma informação histórica importante. A destruição do Templo de Jerusalém, ela aconteceu no ano 70, ou seja, mais ou menos 40 anos depois disso daqui, depois de se cumprir todos esses sinais. Só que aí tem um detalhe muito importante. A destruição do Templo, ela aconteceu quando houve a invasão do general Tito contra a cidade de Jerusalém. E o general Tito, ele chegou na cidade de Jerusalém para atacar Jerusalém um dia depois da Páscoa. Um dia depois da Páscoa. Sabe o que significa o fato dele chegar lá um dia depois da Páscoa? Significa que todos os judeus do mundo estavam em Jerusalém no dia que ele chegou. Entenda isso daqui. Todos os judeus do mundo tinham que viajar para Jerusalém para celebrar a Páscoa de ano em ano. Podia estar em qualquer lugar do mundo. Vocês lembram de Pentecostes, né? Lá em Atos 2. O que Atos 2 diz? Que era Pentecostes, então estava judeus de todas as nações reunidos em Jerusalém. Para quê? Porque tinha festa de Pentecostes. Então, quando Tito chegou, era o dia que eles tinham acabado de celebrar a Páscoa. Estava todo mundo trancado lá. E não tinha mais como sair. Tinha um tipo de judeu que não subiu para Jerusalém para celebrar a festa. Sabe quem eram? Os cristãos. Os cristãos não celebravam mais a Páscoa e, por isso, foram salvos da destruição. Olha só que impressionante. Todos os judaizantes que Paulo combateu em Gálatas, dizendo: ei, vocês, judaizantes, parem de celebrar as festas do Velho Testamento, a Gálatas 4:10. Eles não obedeceram Paulo e, por isso, foram destruídos. O cara chegou nesse dia, mas não é a inteligência de Tito. Foi Deus que planejou assim. O Senhor planejou destruir Jerusalém
no dia que todos os judeus incrédulos estariam reunidos em um só lugar. Então as sinagogas do mundo inteiro, as sinagogas que perseguiam os apóstolos, estavam vazias. Todos aqueles irmãos que eram perseguidos, meus irmãos, pensem na igreja primitiva que ela era perseguida. Vocês têm ideia de que mulheres santas, como Maria, a mãe do Senhor, foi perseguida? Ela era da igreja da Judéia. Maria Madalena, que viu o Senhor ressurreto, ela foi perseguida. Todos esses irmãos que vocês veem no Novo Testamento, eles foram humilhados. Eles foram açoitados nas sinagogas. Mulheres santas, homens santos eram humilhados, eram cuspidos, eram arrastados por leões. Mas vocês precisam entender que naquela mesma geração, o Senhor vingou todos os seus inimigos, reunindo-os em uma só cidade. E Flávio Joséfo conta que os que tentavam fugir eram crucificados. Vocês sabem quantos que eram crucificados por dia? Por dia. 500 pessoas crucificados durante a guerra por dia. Todos que tentavam fugir. Não tinha mais fuga. Não tinha mais saída. E aqueles que foram capazes de sobreviver à guerra, que foram capazes de não morrer durante aquele cerco, que durou meses, eles foram levados embora como escravos, amarrados em correntes. Vocês entendem que esses escravos amarrados em correntes, muitos deles eram levados de volta para a sua cidade, onde eles tinham perseguido os irmãos. E eles voltavam como escravos. E os cristãos como livres, vendo seus perseguidores em vida, humilhados e subjugados. Jesus fala sobre isso no Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, o Senhor Jesus diz: eis que farei com os da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei com que eles venham prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. E saibam que eu te amo. E eles souberam. E as palavras de Jesus se confirmaram como verdadeiras. E assim os apóstolos terminaram de fundar o cristianismo, a Igreja Universal. Não mais a antiga aliança, porque a antiga aliança que tinha como centro o templo de Jerusalém, Deus visivelmente disse e declarou: esta não é mais a aliança. E eu vou provar para o mundo inteiro que esta não é mais a aliança, porque eu vou arrancar de lá este templo que de nada mais vale. E eu vou vingar a minha noiva. E eu vou provar que essa sinagoga é de Satanás e que ela não passa de uma prostituta que morrerá apedrejada. Foi isso que aconteceu, meus irmãos. Essa história aqui é uma história linda, porque ela é a história da fundação do cristianismo. Mas a gente descontextualiza isso, a gente perde o fio da meada. Quando você joga tudo isso aqui para o futuro, quando você joga tudo isso aqui para frente, você perde a noção de que Jesus olhou para o sofrimento daqueles irmãos ali. E aí você começa a perder a noção que no mundo de hoje também a igreja não é perseguida indefinitivamente e nem os ímpios governam indefinitivamente. O Salmo diz que o Senhor ri
como nós cantamos aqui no Salmo 2, ele ri, porque está chegando o seu dia. Como diz também, eu amo esses salmos que falam sobre a perseguição do povo de Deus e a vitória deles. Tem aquele que diz, Salmo 37, que o Senhor Jesus citou no Sermão do Monte, os mansos herdarão a terra. E fala no Salmo, não se apavore, não se assuste com o ímpio que hoje ele está na posição de poder. O Senhor ri porque vê que vai chegando o seu dia. E os irmãos da igreja primitiva, eles cantavam esses salmos. Vocês sabem que vocês têm o privilégio de cantar uma das principais razões que eu amo cantar o salmo é que eu estou cantando os mesmos cânticos que cantava Maria, mãe do Senhor, apóstolo João, Maria Madalena, apóstolo Pedro. Quer mais glória do que isso? Aqueles mesmos irmãos que eram perseguidos nessa época, eles entravam sofrendo essa perseguição com esses cânticos em suas bocas, sabendo que em breve o Filho iria se irar, iria destruir os seus inimigos, como está no Salmo 2. Eles cantavam o Salmo 2 sabendo disso. Israel, judeus, beijem o Filho, porque senão em breve acenderá a sua ira. E não foi o que aconteceu naquela mesma geração? Não foi o que aconteceu dentro de 40 anos? O que aconteceu dentro de 40 anos é o que estava nos cânticos daqueles primeiros irmãos, daqueles santos. Estava nos cânticos deles. Que o Senhor é justo juiz. E aí nós vemos que diante de tudo isso, o Senhor Deus, ele contou uma parábola, verso 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Então Jesus, ele manda olhar para a natureza aí. O que acontece quando as folhas brotam? Vocês sabem que o verão está chegando. Assim também, vós, quando vides acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Poderia haver palavras mais claras de Jesus? Não somente Jesus deu sinais, mas ele diz, quando vocês verem estes sinais, vocês vão saber que a destruição de Jerusalém está perto de acontecer. E não passará esta geração, a geração de Cristo, a geração dos apóstolos, não passará sem que tudo isto aconteça. Então você precisa se perguntar, o que Jesus disse acontece quando ele disse que acontece? Por acaso Jesus é um falso profeta para dizer que vai acontecer e não acontece? Tem muita gente que indiretamente, pode não ser a intenção, mas está chamando Jesus de falso profeta. Suas palavras foram muito claras. Não passará esta geração. Não passará essa geração. Ele contou a parábola, ele deu sinais. O que mais ele poderia ter feito para a gente entender que ele estava falando do primeiro século? Eu não sei mais o que ele precisa falar. Como que ele pode ser mais enfático do que isso? E toda vez alguém fala alguma bobagem, alguém fala alguma besteira, sempre tem alguém para falar, é o fim do mundo. É o fim do mundo. Casamento gay, o mundo vai acabar. Guerra na Síria, o mundo acabou. Meus irmãos,
não vamos tornar as palavras de Jesus irrelevantes. Desde que eu sou crente, eu vejo essa mesma história. Vocês que são crentes há mais tempo, vocês sabem. Leiam as palavras de Jesus em seu devido contexto. Tudo isso verdadeiramente se cumpriu, aconteceu exatamente como ele disse que ia acontecer e no tempo que ele disse que ia acontecer, naquela geração. E a prova é que se você for em Jerusalém, você não vai encontrar esse templo lá. Você vai encontrar os judeus de preto chorando pelo templo. Mas o templo você não vai encontrar. Mas aí surge uma última coisa que eu preciso explicar. Talvez você esteja falando para mim assim, pastor, já entendi que ele não estava falando das guerras de 2021, que ele não estava falando dos falsos profetas de 2021, que ele não estava falando da perseguição nesse contexto aqui de 2021. Eu entendi que ele estava falando daquele contexto, daqueles sinais que precederiam a destruição do templo. Já entendi tudo isso daí, pastor. Está claro, nessa geração. Mas como é que você me explica os versos 24 a 27? Porque os versos 24 a 27, mas naqueles dias, após a referida tribulação, qual é a referida tribulação? É a tribulação que ele acabou de descrever. Após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados. E então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com poder e grande glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Pastor, e agora? Como é que você vai explicar? Você está falando e tudo aconteceu, mas essa parte aí, como é que a gente explica esses versos aí? E a gente precisa reconhecer que esses versos 24 ao 27 são os versos que levam a maioria das pessoas a achar que o sermão inteiro é sobre os nossos dias. São esses versos aí. Mas eu vou provar que esses versos não provam isso. Eu vou provar que, apesar desses versos, todo o sermão se cumpriu no primeiro século. Mas eu não vou fazer isso hoje. Eu vou fazer isso amanhã. Então, todo mundo, se quiser entender esses versos, vai ter que voltar amanhã. O título do meu próximo sermão de amanhã é A Vinda do Senhor dos Exércitos. Então, se você ficou na dúvida, desculpe, mas vai ter que dormir com essa dúvida. E trabalhe em Mateus 6, não andeis ansiosos. Mas amanhã a gente vai tratar esses versos. Mas eu espero que eu tenha provado para vocês que todo o resto do sermão que eu comentei se cumpriu no primeiro século. E esses versos aí, nós vamos ver amanhã. Ok? Então vamos orar. Altíssimo Deus, graças te damos por Jesus Cristo, porque Ele é justo juiz, porque Ele é o vingador daqueles que humilharam a sua noiva, e assim Ele continua a reinar, e assim Ele continua a governar, e assim Ele continua até o dia de hoje, fazendo o seu reino avançar, e julgando e derrubando e derrotando os seus inimigos, para que os mansos herdem a terra e tenham abundância de prosperidade e paz. Senhor, que nesta cidade em Campo Bom, todos os inimigos do Evangelho, ou nesta cidade de Campina Grande, que todos os inimigos do Evangelho venham ou se converter, ou se render, ou que eles não tenham mais espaço para impedir o avanço do teu reino. Que eles sejam ou convertidos ou vingados.
É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. E aí veio Jesus, o rei, filho de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre.